Boa noite, mais uma vez, aos nossos alunos do Progeb. Meu nome é Fernando Talo, como vocês sabem, eu conduzo o programa de educação médica para o médico generalista do Brasil, né? Nós completamos 2 anos, estamos no terceiro ano, e como vocês já estão acostumados, em geral, na terceira quinta-feira de todo mês, a gente convida uma grande sociedade de especialidade para discutir casos que tenham relevância para o médico generalista. E hoje a gente tem o prazer de receber o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, colégio que, em nome da MB, eu já queria agradecer muito a presença, assim como agradecer a cada um dos 4 colegas da radiologia que estão aqui conosco, Daniel Cunha, Dr. Ronaldo, Dr. Rubens e o Dr. Bernardo, que vão se apresentar daqui a pouco um pouquinho melhor para vocês. Então, acho que, radiologia, sem dúvida nenhuma, é um assunto extremamente importante para o médico generalista, né? Então, acho que será um dos webinars que vocês mais vão aproveitar. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, como a gente já está acostumado também. Eu vou conduzindo, vou perguntando as mais interessantes aqui, eu vou fazendo para eles. Depois, se não der tempo da gente esgotar todas as perguntas, eu vou encaminhar. Tá bom? Nós temos 5 casos hoje à noite. Eu queria rapidamente passar a palavra para cada um, para que vocês possam se apresentar. Em seguida, eu vou passar a palavra e a apresentação para o Dr. Ronaldo, para a gente começar. Pode começar a apresentação, Dr. Ronaldo, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Ronaldo Baroni, eu sou radiologista abdominal, sou professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, em São Paulo, diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia. É um prazer para mim estar aqui e é um prazer para o Colégio Brasileiro de Radiologia estar presente em mais essa atividade de interface com a Associação Médica Brasileira, sendo que nós somos o órgão representativo oficial da radiologia brasileira na AMB. Então, nós nos sentimos muito, muito honrados de estar aqui e poder contribuir um pouco com o aprendizado do médico generalista nos assuntos que tangem a radiologia. Um privilégio, um prazer. Obrigado pelo convite, Fernando, Daniel e toda a equipe da AMB. Prossigo ou a gente vai termina as apresentações? Não, eu queria que cada um se apresentasse rapidamente. Por favor, doutor Rubens. Bem, meu nome é Rubens Choniak, eu sou radiologista em São Paulo, no AC Camargo Cancer Center, uma instituição de oncologia. Eu sou também coordenador do programa de pós-graduação nessa instituição. Um prazer estar aqui com vocês e vice-presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia. Nós viemos aqui, diretores do colégio, prestigiar esse evento. Obrigado pelo convite, Fernando. Muito obrigado, Rubens. Doutor Daniel, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu sou Daniel Cunha, eu sou radiologista intervencionista, tive minha formação no AC Camargo há cerca de 10 anos e eu trabalho como intervencionista em Fortaleza, Ceará. Legal. Doutor Bernardo, por favor. Boa noite, eu sou o Bernardo Tessarolo, médico radiologista, atual primeiro secretário do Colégio Brasileiro. Sou professor aqui no Rio, na Unigran Rio. Sou médico no Hospital Barra d'Or, no Hospital Federal dos Servidores, coordeno a residência médica nos dois, e sou ex-presidente da Sociedade de Radiologia aqui do Rio. E muito obrigado pela honra do convite. Perfeito. Muito obrigado, Bernardo. Ronaldo, a palavra é sua. Vamos começar com o primeiro caso? Vamos lá, Fernando. Então, esse primeiro caso que nós trouxemos é um paciente do sexo feminino de 33 anos, gestante de 12 semanas e 4 dias, 2 gestações, um parto anteriores, nenhum aborto, dor moderada na fossa ilíaca esquerda há 1 mês, esse era o quadro que ela apresentava, associado a aumento do volume abdominal, vômitos pós-prandiais e perda de peso de 9 quilos em 2 meses, sem nenhum antecedente cirúrgico e pessoal digno de nota. Ela não tinha feito nenhum ultrassom durante essa gestação prévio a este quadro doloroso. A gestação é apenas diagnosticada por uma beta-HCG e um atraso menstrual. E ela veio fazer uma avaliação ultrassonográfica do abdômen e já se encontrou essa formação predominantemente cística heterogênea supravesical. Aqui nós temos a imagem da bexiga e acima da bexiga essa formação ovalada
predominantemente cística, mas bastante heterogênea, com umas áreas hiperecogênicas, aqui num corte transversal, ou seja, visto de frente, e aqui num corte longitudinal ou sagital, visto aqui está a região dos pés do paciente, aqui está a região da cabeça, então existia um componente crânio-caudal importante. Então, um achado surpreendente para uma paciente gestante inicial de 12 semanas e que merecia um prosseguimento na investigação, uma vez que não parecia ter uma relação direta com o status gestacional dessa paciente. Frente a esse achado, e aos exames laboratoriais que foram pedidos, um beta-HCG de 8.000, uma alfa-fetoproteína de 3,99, normal, um CEA normal de 4,5, um CA 19,9 aumentado, e um CA 125 também aumentado, aqui os valores normais. Então, confirmando o quadro gestacional, e 2 marcadores, marcador tumoral e um marcador de doença peritoneal aumentados também. Eu vou seguir com a condução do caso, eu fico à disposição, Fernando, e todos que estão nos acompanhando, se quiserem interromper para perguntas, comentários, fiquem à vontade. Foi pedida uma ressonância magnética para essa paciente. E aí uma pergunta que eu acho que cabe para o médico generalista é, paciente gestante pode fazer ressonância magnética? A resposta é sim, desde que haja uma indicação formal para o procedimento, para o exame. Ronaldo, não há relatos... Eu queria voltar um pouquinho. Pois não. Com aquele achado do ultrassom, em primeiro lugar, a pessoa que faz ultrassom, quem fez o ultrassom aí, foi o médico obstetra, pode ser o médico obstetra, tem que ser o radiologista. Quem é a pessoa indicada para fazer esse exame? Suponha que um médico generalista receba essa gestante com esta queixa, numa unidade básica de saúde, por exemplo, durante um pré-natal, primeira consulta, qualquer coisa assim. Como é que ele deveria lidar com essa situação? Qual seria o procedimento adequado? Excelente pergunta, Fernando. Quem faz o ultrassom obstétrico, na realidade brasileira hoje, parte desse exame está na mão do radiologista, uma parte está na mão do ginecologista obstetra, especialmente naqueles que têm formação em medicina fetal. É uma especialização em medicina fetal, existe um título de especialista nisso, mas a depender da localidade, da disponibilidade, os radiologistas têm formação também na área de ultrassonografia obstétrica e ginecológica, principalmente nessa parte de medicina fetal, existe essa divisão aí, de 2 áreas atuando no mesmo tipo de exame. A questão é que, neste caso, a paciente foi fazer o exame não pela gestação, mas pelo quadro abdominal, de dor abdominal que ela apresentou e aumento do volume abdominal. Então, ela foi procurar o serviço por um achado que ia além da gestação. E, neste caso, quem faz o exame, quem conduz o diagnóstico é o radiologista, e foi assim que aconteceu. Nesse caso, esse ultrassom foi feito por um radiologista num ambiente de pronto atendimento. E a partir do ultrassom, que já tinha uma suspeita diagnóstica, que eu não vou comentar aqui para não estragar o desenrolar do caso, já foi feita uma hipótese diagnóstica bastante forte aqui, mas essa hipótese tinha que ser confirmada por uma ressonância magnética. Perfeito. Aí na sequência dos exames, em função, inclusive, de ser gestante, o próximo exame de imagem para ela indicado aí, o único que a gente poderia fazer seria a ressonância. Exatamente. A ressonância não tem radiação ionizante, não há relato de teratogenia relacionada à ressonância magnética. Apesar de não haver relato de teratogenia, ainda não se fez até hoje, dificilmente vá se fazer algum trabalho prospectivo para confirmar a segurança do método. O que a gente sabe é que nas pacientes que fizeram ressonância grávidas em qualquer fase da gestação, não houve qualquer dano de teratogenia ou óbito fetal relacionado. Então, nós fazemos baseado no risco-benefício. E, neste caso, havia um benefício claro do diagnóstico por ressonância, que suplantava o risco teórico do procedimento, uma vez que não se conhece nenhuma teratogenia relacionada à ressonância. O que é contraindicado é o contraste paramagnético. Nós não fazemos contraste paramagnético em nenhuma fase da gestação, pelo risco inerente a você ter alguma complicação na gestação pelo contraste. Mas fazer o exame sem contraste em qualquer fase, desde que haja uma indicação formal, não há problema.
claro que uma indicação de ressonância, por exemplo, numa questão ortopédica, uma paciente que tem uma dor no joelho e está gestante, idealmente se espera o final da gestação, ou pelo menos passar o primeiro trimestre, que é a fase de maior organogênese, para você fugir daquele período onde exista o potencial risco que ainda nunca houve confirmação de poder ter alguma alteração relacionada à gestação. Mas neste caso, com este achado, havia uma indicação formal de fazer a ressonância, pois o risco de uma complicação deste achado, desta lesão, suplantava a indicação de fazer a ressonância durante o primeiro trimestre, que foi o que ela fez. Vou seguir, então? Perfeito. E aqui a ressonância magnética que foi feita sem contraste, sequência ponderada em T2 sagital, olhando de perfil a paciente, e T2 axial. As sequências T2 são aquelas mais anatômicas, e tudo aquilo que tem hidratação, líquido, água, brilha no T2. Então aqui nós vemos a bexiga comprimida, aqui nós vemos o útero, ainda numa fase inicial de gestação. Nessa imagem não se pegou o saco gestacional, está um pouquinho mais lateralizada essa imagem. E aqui nós vemos a grande formação cística expansiva, pélvica, retrouterina, aqui a bexiga, aqui o útero, está posterior ao útero, lateralizada à esquerda. Aqui nós vemos o ovário direito, e aqui nós vemos uma formação cística que pega toda a região pélvica maior à esquerda, e nós não víamos o ovário esquerdo com aspecto habitual. Na sequência T1, que é aquela onde nós vamos ver se existe componente hemorrágico, se existe componente gorduroso, a gente via aqui na imagem sagital, a gente vê a lesão sem nenhuma área de hipersinal em T1, então não havia componente hemorrágico, mas nós fizemos uma sequência que é capaz de ver gordura microscópica na lesão e até macroscópica, que é a sequência T1 em fase e fora de fase. Eu não vou explicar a física aqui pela questão do tempo, nem é do interesse dessa discussão, mas nessa sequência, quando existe queda de sinal, nós atestamos que exista gordura na lesão. Então, uma lesão predominantemente cística, gordurosa, com várias áreas arredondadas de gordura no seu interior. Então, a paciente que tem uma lesão nesta faixa etária, jovem, com gordura, com grande componente cístico no ovário esquerdo, que nós vimos que ela estava no ovário esquerdo, já se fez um diagnóstico presuntivo de que fosse uma lesão germinativa ovariana, um teratoma maduro do ovário. Ela foi submetida à oforectomia e confirmou um teratoma maduro neste ovário. Ela tirou o ovário esquerdo, mas ela preservou o ovário direito e preservou a gestação, e foi o curso da gestação. Uma rápida revisão de massas anexiais, nós temos as lesões benignas, aqui o teratoma maduro, as mais comuns são as lesões císticas, temos as lesões malignas, outras lesões não ginecológicas anexiais, como mucocele de apêndice, cisto de inclusão peritoneal e outros tumores, mas a imagem consegue refinar esse diagnóstico, e aqui a gente vê que existe estratificação de risco para lesões ovarianas baseadas no ultrassom e na ressonância, chamada de classificação ORADS, onde nós colocamos numa escala de 1 a 5 a chance de ser definitivamente benigna, ou muito provavelmente benigna, até muito provavelmente maligna, que é o ORADS 5, e a partir daí a conduta é tomada sem necessidade de uma biópsia, apenas com a estratificação radiológica de risco dessas lesões. Então, só revisando os teratomas ovarianos, são massas anexiais que incluem uma grande gama de diagnósticos diferenciais, sempre avaliar dados epidemiológicos. A paciente era uma faixa etária jovem, que é a faixa etária do teratoma ovariano, possui um espectro de imagem bastante amplo, mas o mais importante é a presença de gordura no interior da lesão. E atentar às complicações. Esses teratomas podem torcer, especialmente na gravidez, por isso a importância da cirurgia, mesmo durante a gravidez, na vigência da gravidez, ter uma rotura com peritonite e até malignidade, o que é muito raro, menos de 1%. E lembrar que é uma faixa etária menor do que 30 anos, e ela é formada por 3 folhetos germinativos bem diferenciados, com um componente gorduroso macroscópico e com esse componente sólido, que são os nódulos de Rokitansky. Nesse caso, como nós não injetamos contraste, nós não pudemos confirmar as áreas sólidas, mas a gordura e a área cística e a faixa etária, a epidemiologia da paciente já nos levou a esse diagnóstico. Eu vou parar por aqui, se tiver alguma pergunta, a gente para um pouquinho antes do caso 2. Perfeito. Ronaldo, eu queria
aproveitar, pedir para o Rubens aproveitar a experiência do Rubens e pedir para ele fazer um rápido comentário sobre o caso, puxando mais para essa área generalista aí, uma dor na fossa ilíaca esquerda de uma gestante, de repente chega para um generalista, tem alguma pista, tem algum caminho que ele poderia ter tomado lá no começo? Qual é a incidência, a prevalência desses tipos de neoplasia nas gestantes? Ok, Fernando, eu vou fazer um comentário geral inicialmente, né, na propedêutica da massa anexial, né, que o Ronaldo mostrou elegantemente aí nesse caso. Ela se inicia no ultrassom, com ultrassonografia, e os achados ultrassonográficos já permitem classificar risco de malignidade, que é o que o Ronaldo mostrou, o OHADS. Então, você vai ter uma estratificação de risco no ultrassom, né, e você poderá adotar condutas padronizadas. Então, uma forma de estratificar risco e comunicar isso para o médico generalista. Então, se ele tiver essa informação, ele pode tomar decisões baseadas nessas diretrizes. Alguns casos são difíceis de caracterizar, e a ressonância pode ser uma modalidade complementar. Ela também tem uma classificação semelhante, e a ressonância vai ter algumas vantagens, né? Ela depende menos do operador, ela tem uma resolução de contraste melhor, pode definir a natureza do tecido, como o Ronaldo mostrou. A gente pode mostrar que tem gordura, e isso por si só já pode sugerir um diagnóstico de uma lesão benigna. É suficiente, a gente pode perceber sangue, e se a gente usar o contraste, pode perceber o realce, que é também um critério muito utilizado para definir risco de malignidade, que a gente não tem no ultrassom, essa informação normalmente. Então, complementa, né, refina a estratificação de risco e a propedêutica da massa ovariana, que é muito importante, né? A gente não quer perder nenhum tumor, né, porque são tumores que podem ser agressivos, né, mas também a gente não quer operar lesões benignas, que é um outro risco grande para quem tem achados incidentais de tumor no ovário. Então, né, a boa condução propedêutica radiológica dessas lesões, né, é importante. Mas, fundamentalmente, normalmente o ultrassom é suficiente, Fernando. Muito bom. Outro aspecto que o Ronaldo já falou, mas eu quero reforçar, é que nas estratificações mais comuns, né, anteriores até de mama e de tireoide, né, no sistema BIRADS, TIRADS, a investigação se dá através de obtenção de amostra da lesão, né? Então, no BIRADS 4, 5, enfim, no TIRADS, você faz uma biópsia, você faz uma PAF. Para essas lesões pélvicas, essa estratificação, ela dispensa a biópsia, né? A conduta é uma conduta de segmento ou uma conduta cirúrgica. A biópsia, nesse caso, está contraindicada, né? Até porque ela pode romper cápsula e disseminar a doença na cavidade, que é tudo que não se quer. Então, não se fala em biópsia para esse tipo de lesão, o segmento é por imagem. Nesse caso do teratoma, a imagem ela consegue ser bem típica, né? Então, o diagnóstico já é feito praticamente só no exame de imagem, né? E a cirurgia vem para evitar as complicações e para confirmar o diagnóstico, né? Perfeito, muito bom, Daniel. Ronaldo, por favor, vamos para o segundo caso? Vamos lá. Segundo caso, um paciente de 7 anos, mudando aqui já bastante o foco, dor abdominal há 2 semanas, negava náuseas, vômitos ou alteração do hábito intestinal. Trouxe uma ultrassonografia externa do mesmo dia com uma formação nodular na fossa ilíaca direita de difícil definição, que, segundo o laudo da ultrassonografia, não correspondia ao apêndice. O apêndice era visível e não havia alteração apendicular. Mas o radiologista que fez esse ultrassom ficou em dúvida sobre a natureza dessa lesão e foi indicado em conjunto pelo radiologista e pelo colega que estava acompanhando o caso, o médico generalista no caso, uma tomografia do abdômen total para maior avaliação. De novo, seguindo o fluxo de exames adequado para a idade, para a suspeição clínica. Assim como naquela paciente começou com ultrassom e a ressonância foi definitivo, aqui começou pelo ultrassom e nessa faixa etária, por exemplo, em apendicite, o ultrassom é suficiente e definitivo na enorme maioria das vezes. Para no ultrassom, existe até uma classificação ultrassonográfica, Appendic-RADS,
E aí você tem de apêndice normal a apendicite aguda, o que não era esse caso. O apêndice era normal, e aí havia uma lesão na fossa ilíaca direita e foi indicada uma tomografia para avaliação. E na tomografia, havia uma lesão na região do flanco direito, lateral ao rim, até com um aspecto que simulava um pouco o rim direito. Aqui está o lobo hepático direito, aqui está o rim direito, aqui está o psoas. E essa lesão, que tem até um aspecto reniforme, lembrava a imagem do rim, ela era composta por um aspecto interno hipoatenuante, uma linha de gordura, uma bolha gasosa aqui, e um aspecto externo, parecia uma parede circundando tudo isso. Aqui um zoom dessa mesma lesão, então mostrando que a gente tinha gordura fora, parede, gordura dentro, parede, e aqui um espessamento de uma lesão. E uma bolha de ar entre essa parede interna e a parede externa. Foi feita uma reconstrução coronal dessa mesma tomografia com contraste endovenoso, e nós vemos que essa imagem era uma imagem alongada que pegava do seco ao cólon ascendente, incluindo a válvula iliocecal, e aqui a gente vê que é uma área extensa, que nós vemos mais uma vez aqui em zoom, uma parede externa, gordura, o que parece ser uma outra parede interna, gás, e uma parede mais externa aqui. E aqui uma formação alongada no interior desta imagem. Frente a esse achado, já é feito um diagnóstico praticamente definitivo de uma intussuscepção intestinal, que é um achado que aparece com uma certa frequência na faixa pediátrica, e eu vou mostrar aqui. A intussuscepção intestinal na faixa pediátrica, ela é relativamente comum, entre 4 e 10 meses na infância, e principalmente na pequena infância. É uma invaginação de uma alça intestinal proximal para dentro da luz de um segmento distal. Então, a alça entra dentro de uma alça mais distal e vai se invaginando com a própria peristalse para dentro dessa alça. Na faixa pediátrica, mais de 90% dos casos não tem um ponto patológico, que é a chamada cabeça de invaginação. Ela é idiopática. Na faixa mais adulta, existe uma lesão intestinal, muitas vezes um pólipo ou um tumor, que funciona na peristalse, esse pólipo vai invaginando para dentro da própria alça, e a alça fica com esse aspecto de intussuscepção. A invaginação iliocólica é a mais comum, e é exatamente o que acontecia nesse caso. O ilho distal, o ilho terminal invaginava para dentro do colo. Geralmente existe uma abundância de tecido linfóide que funciona como fator causal da intussuscepção. Após os 5 anos, já se pesquisa sempre uma cabeça de invaginação, uma lesão determinante da intussuscepção. E no ultrassom, esse aspecto que eu mostrei, que é o sinal do alvo, uma alça dentro da alça, ou de um pseudo-rim. E na tomografia, o aspecto de alça dentro de alça, que é isso que nós víamos aqui, uma imagem patognomônica definitiva de intussuscepção. Aqui, a importância da radiologia no diagnóstico. Eu vou mostrar a importância da radiologia no tratamento dessas lesões. Esse paciente foi encaminhado no mesmo ato para ultrassonografia, e na ultrassonografia, através da infusão de soro fisiológico por gravidade para dentro do cólon, você tenta reduzir, emalaxando também o cólon de uma forma bastante suave, você tenta desfazer a intussuscepção com controle ultrassonográfico. O próprio aparelho do ultrassom já acompanha e vai ajudando a desfazer essa invaginação intestinal, sempre guiado por ultrassom, por segurança, e respeitando o quadro doloroso do paciente, o quanto ele tolera isso, mas quase sempre você consegue desfazer a intussuscepção pelo próprio radiologista, às vezes com um colega de referência do exame ao lado, usando a coluna de água do soro fisiológico, que é colocado por gravidade dentro do cólon e faz um mecanismo reverso, retrógrado, de desfazer a intussuscepção. Desfeita a intussuscepção, como esse paciente tem mais de 5 anos, tem que se prosseguir na investigação do fator causal, da cabeça da intussuscepção. Então, esse paciente foi encaminhado num segundo momento para colonoscopia, que identificou essa lesão polipoide, aqui já exatamente no plano da válvula iliocecal, que funcionou como a cabeça da intussuscepção. Essa lesão foi ressecada, foi feita a polipectomia e confirmou se tratar de um pólipo juvenil de padrão amartomatoso, benigno, muitas vezes associado a uma proliferação
linfóide nessa região da válvula ileocecal, não havia malignidade, e foi feito o encerramento desse caso, onde o diagnóstico foi feito pela radiologia, o tratamento pela radiologia e a suspeição de um fator causal, que era o pólipo, para que ela fosse para a colonoscopia, com a ressecção colonoscópica deste pólipo juvenil, resolvido, então, a causa da intussuscepção. Fico aberto aqui para perguntas. Muito interessante. Bernardo, eu queria que você comentasse em 2 minutos o caso, antes da gente passar para o próximo, por favor. Eu achei o caso bastante interessante, mas realmente o Baroni já abordou tudo que a gente poderia falar. O exame básico, para a gente tentar começar, pode tentar com raio-x, mas a TC que vai matar, ou no caso de uma criança, um ultrassom, né? Pode tentar bastante, e sendo colônica a intussuscepção, essa possibilidade de tratamento com soro, ou mesmo se tiver estrutura, um exame contrastado. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Essa abordagem, inclusive de tratamento, ela é totalmente disponível? Eu quero dizer, qualquer profissional é capaz de fazer, entre aspas, quem vai fazer esse procedimento? Ela é disponível? Não, como é que é isso? Disponível mas usualmente quem faz isso é quem é capaz de fazer o método de imagem, seja o ultrassom ou seja um exame baritado, um exame contrastado na invaginação colônica, né? Então, usualmente é um radiologista, a gente sempre tenta, se possível, estar junto com o pediatra ou o cirurgião pediátrico na sala, porque é uma coisa delicada, né? Você vai devagarinho tentando empurrar com o soro para ver se desfaz aquela invaginação. Se der, é uma festa, mas se não der, aí tem que considerar centro cirúrgico, né? Então, a gente vai com bastante calma, mas quem faz é o radiologista, que está guiando o ultrassom ou o animal baritado. Daniel, 1 minuto, que eu estou vendo que você... É muito interessante, porque é muito prevalente, né? É muito prevalente. Dor abdominal em criança é prevalente. E intussuscepção é muito prevalente. Inclusive porque muitas vezes elas fazem e desfazem e você nem flagra. Sabe? Isso pode acontecer também. Eu acho que para o clínico é fundamental a lembrança, que já foi bastante reforçada aqui, da possibilidade de redução hidrostática. A criança novinha, até os seus 3, 4 anos, que está com intussuscepção, é um procedimento relativamente simples, é um procedimento que não envolve radiação ionizante, tudo que você vai precisar é um soro aquecido, uma sondinha para colocar no ânus do bebê e fixar, e aí, como o Baroni falou, tão somente através de gravidade, com bastante calma, bastante suavidade, a mínima pressão que a água vai exercer no colo, normalmente, na alça, no intussuscepto, ela normalmente, em até 75% das vezes, é suficiente para desfazer a intussuscepção. Então, você vê que você pode evitar uma cirurgia, né, e aí essas criancinhas menores, né, normalmente por linfonodo reacional mesmo, né? Então, você muitas vezes consegue evitar a cirurgia. É um procedimento que não é tão comum, mas é um procedimento relativamente simples, sabe? Relativamente simples. Eu acho que é pouco difundido mesmo. As pessoas acabam lembrando mais da cirurgia mesmo para resolver, né? Mas eu acho que o clínico tem que lembrar disso, dessa possibilidade de redução hidrostática, certo? E saber que se houver sinais de sofrimento de alça, isso pode acontecer, isquemia, peritonite, aí não se fala em possibilidade de redução hidrostática, né? Realmente aí a possibilidade é de resolução através de cirurgia mesmo. 1 minuto para mim, Fernando. Perfeito. Posso comentar? Não, Rubens. Achei interessante nos casos do Ronaldo, um outro aspecto. Pois não, Rubens, pois não. Estão ouvindo? Estamos sim. Um aspecto que a gente pode explorar aqui, Ronaldo, as técnicas de imagem como ferramentas, né? Quer dizer, tem a ferramenta certa em cada situação. São 2 casos de dor abdominal, um adulta gestante, o outro um paciente pediátrico. Nos 2 casos, a modalidade inicial de investigação foi ultrassonografia, né? Vão haver situações de dor abdominal que o primeiro método poderá ser outro. E a depender do achado no ultrassom, a gente pode ter precisar de um segundo exame, que pode ser uma tomografia, mesmo no paciente pediátrico, como aconteceu nesse caso, ou uma ressonância magnética. Então, entender que não é uma escadinha, né, que um exame não é melhor que o outro, existe o exame certo em cada momento, que depende também da disponibilidade e da expertise local com esses exames, né?
Então, não há uma regra única de sequência de exame ou de qualidade de resolutiva dos exames. Perfeito, muito interessante. Vamos para o terceiro caso? É o Rubens caso é o meu, ou é o Bernardo? Vamos lá? O terceiro é o meu. É o Rubens. Vamos lá, Rubens. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se deu certo. Estão vendo? Ih, já, não foi possível compartilhar. Não. Tenta mais uma vez, Rubens, senão eu compartilho aqui. Se o Ronaldo compartilha, você vai chamando a atenção da imagem e ele vai mostrando. Não vai mesmo, Rubens? Não foi, Ronaldo, sinto muito aí. Não, tranquilo, Ronaldo. Você vai chamando a Vamos lá, atenção e ele pode seguir. mostra. Perfeito. Então, eu montei um caso simples, né, que é para chamar a atenção de alguns aspectos aí fundamentais no uso da radiologia torácica. Então, a paciente do sexo feminino, de 70 anos, a princípio sem comorbidades, mas uma tabagista pesada, né, 50 maços anos, né, é o número de maços por dia, multiplicado pelo número de anos, né, que a gente calcula a carga tabágica. Ela ia fazer uma cirurgia de correção de hérnia, né, e no exame pré-operatório, um raio-x solicitado como rotina pré-operatória, né, o que nós vamos ver agora, ela tinha, né, no estado geral bom, não tinha nenhum sintoma ou alterações ao exame clínico. Então, eu trouxe como perguntas para esse caso, se o Ronaldo puder passar, né, a primeira imagem, desculpe, Ronaldo, se você puder apontar ali no campo superior à esquerda uma imagem nodular no pulmão, uma alteração focal, né, por definição, um nódulo pulmonar é uma opacidade focal bem ou mal delimitada no pulmão. Então, o único achado desse exame foi um nódulo pulmonar aí de cerca de 2 centímetros, né, no visual aqui, que está no lobo superior do pulmão esquerdo. Então, das perguntas que eu trouxe, a primeira pergunta, então, acho que eu vou mudar um pouco a ordem, seria: deve um paciente, é a segunda pergunta, então, paciente que vai fazer uma cirurgia, ele precisa fazer um raio-x de tórax, né, o médico generalista, ou avaliação pré-operatória, ou na avaliação pré-anestésica, a gente deve se pedir raio-x de rotina para todo mundo? Vou perguntar para o clínico agora, doutor Fernando. Ele saiu, né? Então, eu vou responder, né? Não há evidência, né, de benefício. Fernando, voltou? Muitas instituições adotam raio-x como uma rotina no pré-operatório para todos os pacientes, até alguns se restringem a partir de uma certa faixa etária ou, né, em pacientes com alterações prévias cardiovasculares ou pulmonares. A verdade é que muitas sociedades internacionais não recomendam o raio-x de tórax como rotina no pré-operatório. Isso está na lista de exames que a gente tende a exagerar na utilização. Né? Poucos pacientes têm achados, se a gente tiver, né, histórico de doenças cardiovasculares ou pulmonares, a gente tem mais chance de ter achado, muitas vezes já conhecidos. Então, se não tiver um quadro de agudização ou modificação de sintomas, não haveria por que fazer esse raio-x. E aí a gente teve um achado incidental de um nódulo pulmonar. Isso acontece com muita frequência, acredito, na mão dos generalistas. Pediu um exame, né, de tórax, um raio-x ou uma tomografia, e apareceu um nódulo incidental no tórax, e são várias as causas de nódulo pulmonar, principalmente benignas, a maior parte, granulomas, linfonodos, espessamentos sisurais. No raio-x, muitas imagens são pseudonódulos, são imagens formadas, né, por estruturas ósseas ou sobreposição. Então,
mas a preocupação, né, diante do nódulo pulmonar é se isso pode ser um câncer. Então, a pergunta seria aqui, a segunda é, quais informações clínicas ou radiológicas prévias poderiam nos ajudar, né, na sequência da investigação desse caso? Né? Então, vamos passar. Então, o nódulo, esse paciente fez uma tomografia na investigação, que confirmou a presença desse nódulo, a sua opacidade focal, de contornos irregulares, medindo aí perto de 3 centímetros, que é um nódulo por definição. Pode passar, Ronaldo? Então, o nódulo, né, por definição, é uma opacidade focal menor do que 30 milímetros. A gente costuma utilizar massa para se referir a lesões focais maiores do que 30 milímetros. É um corte arbitrário, né? Mas a gente não deve, né, a gente deve tomar cuidado na investigação desses pacientes, né? Se eles tiverem, por exemplo, imunossuprimidos, onde a chance de infecção é grande, né? Se ele tiver sintomas que podem sugerir mais ou menos a presença de infecção ou câncer, se ele for jovem, a maioria absoluta dos nódulos em paciente jovem é benigno e deve ser, então, investigado caso a caso, né, a necessidade de investigação ou segmento. E se o paciente é oncológico já, que tem uma chance maior que pode ter uma chance maior de ter metástases no pulmão. Né? Então, esses são o contexto clínico que pode interferir na investigação, e também o histórico radiológico. Se o paciente tivesse a lesão, se for possível resgatar a estabilidade desse nódulo de pelo menos 2 anos, isso já é suficiente para sugerir benignidade, né? A lesão não está crescendo num prazo grande, e encerrar nesse momento a investigação. Se a gente não tiver um desses contextos e não tiver exames anteriores, o paciente deverá fazer uma tomografia para avaliar melhor esse nódulo. E por quê? Podemos passar, Ronaldo? Porque existem várias características radiológicas que podem sugerir maior chance de benignidade ou malignidade. Tamanho é importante, a estabilidade, eu já falei. Existem achados, né, como a presença de calcificações grosseiras ou gordura no nódulo, que são bastante consistentes para benignidade. Então, superada aquela primeira investigação de estabilidade e contexto clínico, uma tomografia poderá ser feita, e a gente tem vários outros achados que podem nos ajudar, inclusive, né, em nomogramas de risco disponíveis online, estimar o risco de malignidade para cada paciente e cada lesão. Então, podemos ir em frente, Ronaldo? E aí, feita a tomografia, existem critérios, né, bastante bem descritos de o que fazer com esses nódulos. Eu não vou entrar, mergulhar em cada um, mas qual seria a recomendação para o nódulo de 6 milímetros, por exemplo, menor de 6 milímetros? Quase nenhuma sociedade recomenda qualquer investigação adicional. Então, o tamanho vai ser muito importante. E o aspecto radiológico, que pode ser classificado em sólido e não sólido, né, que são os vidro fosco ou semissólidos. Quer dizer, o aspecto e o tamanho vão ser decisivos aí para o regime de acompanhamento ou até investigação desses nódulos. Maiores de 6 milímetros já começam a haver recomendações de acompanhamento, e com maior de 8 milímetros em alguns cenários, aí a gente já pode até merecer um PET-CT quando disponível, uma biópsia desse nódulo e até a cirurgia direto, a depender do risco. Então, com a tomografia, né, nesses nódulos que não são estáveis, né, e a depender das características, a gente poderá ter uma recomendação de segmento ou investigação. Próximo. Pode passar, Ronaldo? Eu já vou finalizar. Existem algoritmos disponíveis na internet que classificam aqui por tamanho e por aspecto e pelo risco, né, pré-teste, né, do paciente ter câncer de pulmão, né, dependendo da idade, a carga tabágica,
e também as características dessas lesões, pode passar. E talvez não seja conduzido mais aí pelo generalista, né, que já solicitou um tomo. E eu quis registrar aqui no final, né, o rastreio do câncer de pulmão, né? Existem muitos estudos aí randomizados, controlados, internacionais, que mostraram redução da mortalidade por câncer de pulmão em populações que fizeram de tabagistas pesados, com carga tabágica maior de 20, como essa mulher, com idade entre 50 e 80, como esta mulher, né, e tabagista ou ex-tabagista até 15 anos, com queda de mortalidade por câncer de pulmão, se fizer tomografia todo ano. Então, é um regime, é um processo, né, tem critérios técnicos de interpretação, de condução desses casos, tem que ser rigoroso para ter esse benefício, para não operar quem não precisa, né, e deixar de operar ou investigar quem precisa, e é um processo contínuo, né, longitudinal, que é difícil de conduzir, né, em muitos cenários. Então, alguns países já recomendam e remuneram os exames de tomografia anual de tórax para essa finalidade, com queda de mortalidade por câncer de pulmão estimada entre 20% e 25%, numa doença de altíssima letalidade. Pode passar? Então, era isso aí. Então, muito obrigado, fico à disposição. Perfeito, obrigado, Rubens. Eu vou pedir para o Daniel fazer um comentário, que ele não vai fazer a apresentação do caso, quero dar a palavra para ele. Só vou pedir para você comentar em 2 minutos, Daniel, para a gente ir para o 4º caso, tá bom? Por favor. Rapidinho, excelente caso, muito bom, porque é prática do dia a dia de qualquer médico, né? O nódulo pulmonar incidental. Esses fluxogramas, esses organogramas, eles tentam nos orientar, né? Eles tentam nos guiar. Mas, acima de tudo, como médicos, tem que prevalecer o nosso bom senso. Porque se você for ver, por exemplo, o fluxograma desse nódulo, especificamente na sociedade de Fleischner, ele é um nódulo sólido, maior do que 8 milímetros, no paciente de alto risco, ponto. Ele dá 3 possibilidades. A gente pode seguir em 3 meses, a gente pode pedir um PET, a gente pode ir para a biópsia. Você vai esperar 3 meses para acompanhar esse nódulo? Você vai pedir um PET para esse nódulo? Você vai para a biópsia, né? Então, assim, isso tem que ficar claro, sabe, assim, acima das recomendações que nos ajudam, o nosso bom senso, o nosso grau de suspeição. É uma mulher com alta carga tabágica, idosa, né? Então, todos os fatores de risco. A morfologia da lesão, né, é muito importante, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente tentar estimar a possibilidade de malignidade e não ter receio em procurar o especialista realmente, né? Pedir opinião, né? Pedir opinião e conversar. Essa interação é importante. Eventualmente, o próprio radiologista, a gente fica na nossa comunicação seca do laudo, mas procurar o radiologista na sala, sabe? Olha, você colocou isso aqui no laudo, mas o que é que você acha, sabe? Assim, tentar pegar mais alguma informação, isso sempre acaba ajudando. Eu acho que isso é uma coisa que é bastante válida para o clínico e na interação. No final das contas, o paciente vai se beneficiar. Muito bom, Daniel, obrigado. Vamos para o 4º caso, então, Ronaldo. Quem é que vai apresentar? Agora é o Bernardo. Bernardo, se você puder já Bernardo, por favor. você mesmo? Vou agora. Entrou na apresentação, no modo? Entrou sim. Perfeito. Sim. Bom, então o caso é o seguinte, era um senhor de 58 anos, foi encontrado torporoso em casa. Foi levado para o pronto-socorro, e ele referiu uma cefaleia intensa, de início súbito, uma cefaleia que era muito forte, o maior que ele sentiu na vida. Alguns chamam até de cefaleia entrovoada, então, pela rapidez que começa o quadro e a intensidade. E esse paciente está confuso, com um nível de consciência reduzido. Apresenta uma leve rigidez de nuca e tem um hematoma subgaleal, um galo, né, na região frontoparietal esquerda. E aí a gente pergunta, quais seriam os possíveis diagnósticos diferenciais? Então, um paciente que, vou voltar aqui, torporoso, com muita dor de cabeça, queda de nível de consciência e um pouquinho de rigidez de nuca. O que você pensa nisso? Uma possibilidade seria um sangramento intracraniano, né? Uma outra possibilidade,
mas não daria um início tão súbito, um quadro infeccioso, uma encefalite, até uma meningite, você falar nessa rigidez de núcleo aí, mas bem esquisito, né? Ou mesmo uma crise convulsiva, alguma coisa assim. Mas essa cefaleia chama bastante atenção. E aí, que exame de imagem deveria ser solicitado imediatamente? Tendo recurso, óbvio. Tomografia computadorizada, tá? Você pedir um raio-x, não vai te mostrar muita coisa. Na década de 60, 70, a gente fazia isso. Mas na tomografia computadorizada foi feita e a gente tinha essas imagens aqui. Uma TCC em contraste, tá? Base do crânio aqui no meio, a altura das órbitas, um pouquinho mais alta. O que chama atenção para a gente nessas imagens? Tem umas áreas mais densas, mais brancas aqui, ó, hiperdensas, né? Aonde? Nas cisternas da base, tá? Aqui nos sulcos corticais também, tá? Na fossa interhemisférica também tem um pouquinho, e aqui no quarto ventrículo, na fossa posterior, também chama atenção um pouco. Hiperdenso assim, o que a gente pode pensar no quadro agudo desse, então? Sangramento, tá? Uma hemorragia. E uma hemorragia nessa localização, preenchendo os sulcos corticais, as cisternas da base, seria uma hemorragia subaracnoide. Tá? A hemorragia subaracnoide é um dos tipos de stroke, né, de derrame, um pouco menos comum do que menos comum do que o isquêmico e o hemorrágico intraparenquimatoso, que corresponde em torno de 5% a 8% dos casos, mas é um quadro potencialmente muito grave. Tá? E aí a pergunta é a seguinte: tem hemorragia subaracnoide, perfeito, diagnosticamos. Tem o componente intraventricular também aqui. A gente lembra o espaço subaracnoide, aqueles que o nome fala, subaracnoide, está abaixo da aracnoide. A aracnoide é a última meninge que recobre o cérebro. Então, entre a meninge e o cérebro, entre a aracnoide e o cérebro, você tem sangue. Tá? E esse espaço, ele se comunica com os ventrículos, lá na base do crânio. Então, já passou sangue para o quarto ventrículo aqui. Tá? Que exame a gente faria a seguir, imediatamente aqui? O que você tem que pedir para esse paciente? Seria a nossa próxima conduta. Nossa próxima pergunta, perdão. O que vocês acham que a gente faria aqui para diagnosticar? Como causa de hemorragia subaracnoide, você pode pensar em trauma, bem menos comum. Ele não parecia ter essa história, a não ser pela queda do galo, né? Mas vai que ele tivesse tido uma convulsão, alguma coisa, batido a cabeça e aí sangrado? Estranho, mas poderia. Mas bem mais comum seria a ruptura de um aneurisma. E como é que a gente pode fazer para diagnosticar um aneurisma cerebral? Bem rapidamente. O método mais rápido seria a angiotomografia computadorizada. Ele já está deitado no tomógrafo, então solicita-se uma angio-TC, a gente injeta contraste, tá? E aí você tem a angiotomografia. E nessa angiotomografia, que foi feita nesse paciente, a gente consegue ver o polígono de Willis aqui, tá? As cerebrais médias, anteriores subindo aqui, ó, as posteriores. Aqui numa reformatação coronal, vendo o lente de frente, as cerebrais médias aqui, e chama atenção, ó, uma bolotinha aqui na cerebral média esquerda. É um aneurisma na artéria cerebral média esquerda. Então, a angiotomografia já vai te dar um diagnóstico bem rápido se existe ou não um aneurisma ali. Tá? Você até pode fazer uma fase um pouquinho depois, ver se ele ainda está com sangramento ativo, o que está acontecendo. Ok? Ressonância seria uma possibilidade? Seria, mas a ressonância é um exame menos disponível, né, mais caro e bem mais demorado. Então, na emergência, ele tem um uso mais restrito e é bem menos disponível. Né? Então, a gente, com a TC e com a anti-TC, já resolve isso daqui, pelo menos inicialmente. Tá? E aí a gente pergunta aqui, a pergunta ficou tampada para mim, quais são os principais... Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Achados. Os principais achados eu acabei de descrever, né? Que ele tem... Cadê? Ele tem... Perdão. O aneurisma cerebral aqui, na cerebral média esquerda. E em seguida pergunta qual seria a conduta para esse paciente. O que você vai fazer com ele? Ele está ali morrendo de dor de cabeça, torporoso, com aneurisma cerebral e com sangue dentro da cabeça. O que você faz com ele? Algumas coisas têm que ser feitas todas correndo ao mesmo tempo, tá? Então, primeiro, resolver isso daí. Ele está sangrando esse aneurisma, então temos que resolver o aneurisma. Como? Duas possibilidades. Ou uma neurocirurgia aberta, né, e você vai lá, o neurocirurgião vai, clipa o aneurisma, ou por via endovascular, passa-se um catéter que pode entrar pela radial, no braço, ou pela femoral, sobe até lá na cerebral, e aí você emboliza por dentro o aneurisma, né, entope ele, ou com uma cola acrílica, tipo uma super bonder, só que médica, né, estéreo, ou com coils, que são aquelas molazinhas de metal que vão promover uma agregação plaquetária ali e vai entupir o aneurisma, tá? Então, resolve-se o aneurisma.
mas o doente ainda está ali cheio de sangue, até se vocês notarem, ele já tem um edema cerebral. Ele está com sucos corticais apagados, era um doente de quase 60 anos, eu já esperaria ver sucos corticais aqui por um pouquinho de atrofia. Então, está parecendo já um cérebro adolescente, né? Então, tem edema cerebral aqui. Então, que possível complicação que é temida e que a gente tem que, para continuar a conduta aqui? Uma complicação que a gente pode ter, não só imediatamente, mas em alguns dias, é uma reação à presença desse sangue, levando a um vasoespasmo, tá? E isso levar a vários focos de isquemia cerebral, infarto, edema, e ele afundar rapidamente e morrer. Então, o que a gente tenta fazer com esses doentes? A gente, ou o pessoal do CTI, né? Seria hidratar bastante esses doentes, tá? Uma hidratação pesada, e às vezes eles fazem também bloqueador de canal de cálcio, de modipina, para vasodilatação, né? Para tentar evitar vasoespasmo, tá? Deixa eu passar aqui. Aí já entra outro caso, então não sei se vocês querem discutir aqui, perguntar alguma coisa. Tá fechado, Fernando, o seu microfone. Como a gente está com o tempo um pouquinho, já estamos no limite, eu queria pedir para o Ronaldo comentar o caso e aí a gente vai para o quinto, tá? Por favor, Ronaldo. Legal. Obrigado, Fernando. Eu acho que esse caso ilustra muito bem um exame autocompreensivo, no caso, a tomografia. É um paciente que chega no ambiente de pronto-atendimento, ele tem possivelmente alguma restrição a fazer uma ressonância porque ele está com quadro contusional, é um paciente que está com alguma alteração de nível de consciência e de comportamento. Ele ficar numa ressonância que demora aí em torno de 20 minutos, se você for fazer uma angiorressonância mais tempo, a tomografia, que é um exame mais disponível, extremamente rápido, fez o diagnóstico da hemorragia subaracnoide, já confirmou que houve um sangramento, mas foi além. Assim, isso aqui talvez não seja só do trauma, não seja uma hemorragia subaracnoide só traumática. Pode ter um fator adicional. E aí já o radiologista interagindo com o colega que solicitou o exame, indicar a angiotomo no mesmo momento. Então você só repete uma aquisição, a dose de radiação é muito baixa, e você fez o diagnóstico do aneurisma, que foi o fator predisponente aí ao sangramento, e você pode depois seguir com o tratamento endovascular, ou o que quer que seja. Então acho que isso mostra que a interface do radiologista com o colega solicitante, intervindo no momento do próprio exame sendo feito sem contraste, indicando a complementação já para ter o diagnóstico definitivo, é o grande aprendizado desse caso, no meu entendimento. Perfeito, Maroni. Podemos dar seguimento aqui para outro caso? Se não tiver mais comentário. Vamos lá, então. O último caso era uma paciente de 44 anos, também trazido por parente para atendimento, com dor de cabeça, cefaleia, febre alta, tá? Uma alteração no nível de consciência e referindo episódios de vômitos. E aí, o que você pode pensar nisso? Parece um quadro febre alta, né? Um quadro infeccioso, tá? Misturado com um quadro neurológico. Então, o que você pode pensar? Uma meningite, uma encefalite? O que a gente pode pedir de exame laboratorial e de imagem? Laboratório para infecção, então você vai pedir um PCR, que é um marcador inflamatório, vai pedir um hemograma para tentar ver se tem uma leucocitose, alguma sinal de infecção bacteriana, alguma coisa assim. Líquor, vamos com calma antes para pensar em líquor. Mas de imagem, o que a gente poderia pedir? Conforme o Baroni acabou de falar, no contexto da emergência, e um paciente que está com alteração de nível de consciência, a tomografia é muito mais rápida, mais fácil de fazer e menos arriscada. Então, a gente deita o tomógrafo, a aquisição é muito rápida, ela leva 10 segundos. Demora a passar da maca para o tomógrafo. Ao contrário da ressonância, que pode levar entre 10 minutos e meia hora, dependendo da quantidade de sequência que você vai fazer. Então, seria uma tomografia computadorizada. Esse doente ele fez uma tomografia, tá? E aí, o que a gente encontrou? Primeiro, na imagem sem contraste, a gente observava uma área aqui, ó, mais escura, hipodensa, na região frontal esquerda, tá? Ela tem um efeitozinho de massa, ela é expansiva, né? Então, você vê que ela comprime o ventrículo lateral, olha os dois ventrículos aqui, eles tinham que ser simétricos, né? A pontinha do frontal do ventrículo esquerdo, ela está amassada aqui, tá? A linha média também está um pouquinho desviada, então tem um efeito expansivo. Tem essa lesão aqui, ela tem um pouquinho de edema ao redor e o conjunto tem um efeito expansivo ali. O que é interessante a gente fazer aqui para dar um pouquinho mais de informação?
injetar contraste. Então, o contraste na TC, vocês lembram, é o iodo, tá? Existe a questão de alergia, é bem raro, tá? A gente vê a alergia de verdade ao iodo, ao contraste iodado. Até existe, mas é pouco comum. Então, no ambiente hospitalar e o contraste acrescentando informação, quase sempre vale a pena a gente fazer, tá? A não ser que realmente ele tenha uma história real de alergia. Teve um edema de glote fazendo contraste da última vez. Aí eu respeito, tá? Mas, não, passou povidine e ficou com a pelezinha vermelha. Não é uma alergia iodo, tá? Mas fez contraste. E aí, o que a gente observou nesse paciente? Aquela lesão ali, o centro, a boa parte dela, que era escura, continuou escura. Mas ela tinha uma cápsulazinha que se impregnou, ficou mais corada aqui, tá vendo? Mais branquinha. Então, ela tem uma cápsula que se impregna pelo meio de contraste, tá? Com aquele quadro clínico infeccioso, de febre alta, o que a gente pode pensar que seja isso? Seja um abscesso cerebral, tá? Seria a nossa primeira hipótese aqui. O abscesso cerebral, o nome fala, é uma infecção, no caso já purulenta, dentro do parênquima cerebral, tá? E então, quais são os achados principais? A gente escreveu que exames poderiam auxiliar nesse diagnóstico. Tá? O exame laboratorial de sangue, a gente já falou, função glicórica, complicado, às vezes poderia ter alguma coisinha, mas principalmente não, tá? Então, a abordagem para isso daqui é antibiótico venoso e punção para esvaziamento, tá? Se você tiver dúvida de que isso seja um abscesso cerebral, que exame de imagem ainda poderia te ajudar antes de você entrar numa neurocirurgia? Seria a ressonância magnética, tá? A ressonância magnética, ela vai acrescentar algumas informações. O estudante, ele até fez uma ressonância, estão aqui as imagens dele. O que a gente observava? A ressonância, ela tem diversas sequências, tá? Cada uma dá um tipo de informação. Então, a gente tem um T1 aqui, por exemplo, dá uma informação anatômica parecida com a TC, a gente vê aquela lesão ali. Também aqui com contraste, no caso da ressonância gadolínea, mas tem o mesmo aspecto, aquela impregnação da cápsula aqui, tá? Essa aqui já é uma sequência T2, que mostra líquido livre, né? Então, a gente vê que o conteúdo dessa lesão era líquido, que era o pus, né? E essa outra sequência aqui, chamada flare, a gente vê edema. Então, você vê que realmente tinha um edema aqui perilesional. Tá? E, de novo, a gente conseguiu enxergar aquele efeito de massa, a compressão do ventrículo lateral aqui. Tá? E essa última sequência, a difusão, nesse paciente ficou um pouco atrapalhada, prejudicada. Ele tinha um aparelho dentário fixo, e o metal do aparelho gera muito artefato na imagem da ressonância. Mas a pontinha que a gente consegue ver da lesão aqui, ela está branca, ou seja, ela está restringindo a difusão. O que restringe a difusão é a isquemia aguda, tá? Algum tecido muito celular, um linfoma, por exemplo, ou pus. Tá? Pus dificulta a difusão das moléculas de água. Então, isso daqui era purulento. Então, a ressonância ela vai te acrescentar um pouquinho mais de informação, pode te confirmar. O que você faz com esse paciente? Neurocirurgia, tá? Foi feita aqui, foi drenado por via percutânea, pode ser uma punção estereotáxica, tá? Ou uma craniotomia mesmo, e abrir e drenar aquele abscesso. Óbvio, com antibiótico venoso junto, e depois a imagem vai te ajudar no controle disso, tá? Se aquilo se resolveu, se tiver dúvida, tiver alguma persistência de alguma quantidade de líquido, a ressonância também pode te ajudar a ver se aquele líquido tem um sinal alterado, se tem edema ao redor, tá? Acelerei um pouquinho para tentar não estourar o tempo aqui, né? Perfeito, tá ótimo, Bernardo. Eu vou pedir para o Rubens fazer um comentário, o Daniel, e na sequência eu vou passar para o Ronaldo para ele encerrar nosso webinar em nome do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Rubens, por favor. Eu achei que os casos do Bernardo reforçaram aí o papel da tomografia como o primeiro exame no quadro agudo neurológico, né? A maioria dos centros brasileiros onde a tomografia é amplamente disponível. Eu achei interessante, de novo, no segundo caso aqui, a ressonância entrando com a caracterização do tecido, né, para refinar a natureza desse tecido. Tem uma lesão focal aí, podia ser uma neoplasia, uma infecção, e a ressonância, né, acrescentou informação aí que permite sugerir a natureza dessa lesão, nesse caso aí, um abscesso. Então, de novo, né, o papel complementar dos exames radiológicos, acho que a conjunto dos casos, para mim, reafirmou um pouco a versatilidade da tomografia como um todo, né?
indo de neuro, passando pelo tórax e pelo abdômen. Nem sempre o melhor exame, mas um exame de grande versatilidade. Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, Rubens. Daniel, por favor, um rápido comentário. Reforçando tudo que já foi colocado, eu acho que, conjuntamente, esses casos mostram como a imagem está muito associada à conduta médica atualmente, né? Você vê um evento neurológico agudo, sendo isquêmico ou hemorrágico, ele vai ter condutas absolutamente distintas, né? E um exame de 3 minutos, até menos do que isso, vai orientar nesse sentido, sabe? Então, eu acho que o clínico, ele tem que estudar semiologia, ele tem que ter uma boa formação, mas ele tem que ter em mente que a imagem vem para ajudar realmente, sabe? A imagem vem para ajudar, para acrescentar, e que ela tem que ser usada, ela tem que ser usada mesmo, eu acho que, não é porque eu sou radiologista, mas a medicina cada vez mais vai caminhar para o papel da imagem como algo realmente imprescindível para o diagnóstico, para a conduta, para controle. Eu acho que essa é a mensagem principal. Perfeito. Olha, eu queria, em nome da AMB, agradecer muito ao Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Queria agradecer a cada profissional que veio aqui voluntariamente tentar ajudar os médicos generalistas nesse curso nesse esforço que a AMB está fazendo, nesses 2 anos e meio aí, com o curso. E eu quero passar a palavra agora para o Ronaldo Baroni, para ele encerrar nosso webinar em nome do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Obrigado, Fernando. Eu queria só fazer um resumo do que nós vimos aqui, né? Nós vimos um caso onde o exame começou com um ultrassom, depois foi para uma ressonância que foi definitiva no diagnóstico, planejando a cirurgia. Depois nós vimos um exame isso foi a teratoma. Depois nós vimos uma intussuscepção, onde o exame inicial foi uma toma e o ultrassom foi diagnóstico e terapêutico. Depois nós fomos por um exame de raio-x de pré-operatório, que viu um nódulo, foi para a tomografia, que fez um diagnóstico de uma neoplasia pulmonar. Depois nós vimos um caso onde o paciente teve um TCE, fez uma tomo, viu uma hemorragia subaracnoide, a própria tomo com contraste fez o diagnóstico de aneurisma de artéria cerebral média. E por fim, um exame onde se viu uma coleção encefálica na ressonância, cujas características eram definitivas do diagnóstico. Juntando tudo isso, eu acho que a conclusão que nós temos o melhor equipamento de imagem disponível é o celular, o telefone celular, que é aquele que você vai pegar, o colega que está assistindo esse webinar, o generalista, frente a uma condição clínica, um paciente com uma suspeita, uma condição, ele vai pegar o telefone, ou vai mandar um WhatsApp, ou vai ligar para um radiologista e vai discutir o caso e ver qual é o exame mais adequado para aquela situação clínica. Porque não dá para dizer que a toma é melhor, a ressonância é melhor. Cada paciente tem uma condição, cada situação clínica tem uma condição específica, o paciente pode ser debilitado, pode não ser. O radiologista tem que ser um colega muito próximo do generalista ou de todas as especialidades para discutir a indicação do exame, a conduta mais adequada, como é que você segue. Então, eu acho que me ocorre essa analogia meio óbvia. O melhor equipamento de imagem nessas horas é o celular para quem vai pedir o exame, para discutir o caso com o colega de referência, o radiologista de confiança de quem está vendo o paciente ali na frente dele. Essa interface entre a radiologia e as outras especialidades, que é um papel do Colégio Brasileiro de Radiologia, reforçar cada vez mais. Então, eu termino aqui, Fernando, Daniel, agradeço demais a oportunidade que vocês estão dando para o CBR, ao Rubens, ao Bernardo, pela disponibilidade de participar com os casos, e dizer que o colégio está à disposição sempre que houver essa possibilidade de trazer a nossa expertise, a nossa experiência, a nossa possibilidade de interagir com outros colegas, sempre viremos com o maior prazer aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço todos em nome da AMB. Um abraço, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ótima noite. Até logo.